A galera votou com força. Sucesso. Então, como a maioria não sabe, eu vou voltar primeiro qual que é a diferença do GPT-4 e do GPT-4o. Porque é a base primeiro para falar do GPT-4o mini e a gente falar do GPT-4o. Primeira coisa, GPT-4o foi lançado dia 13 de maio e o objetivo dele era criar um agente. O que é o agente? É basicamente o cérebro por trás da IA. O agente do GPT 3.5, do GPT 4, do GPT 4o são agentes. Criar um novo agente e que seja omni, ou seja, que ele esteja presente em diversos lugares. Então, a ideia do GPT 4o é que ele pudesse interpretar de tudo, de imagem, de áudio, de vídeo, de texto, e responder com áudio, imagem, vídeo e texto também. Ah, Nicola, mas assim, eu já sou expert no NicoChat, eu sei que minha IA já interpreta áudio, já responde com áudio e tudo. Eu sei, sucesso, mas o que a gente faz lá no NicoChat é, a pessoa manda o áudio, a gente usa o Whisper para transcrever o áudio em texto, a gente pega esse texto, manda para a IA, para ela responder em texto, e se a gente quiser responder em áudio, a gente pega esse texto e transforma em áudio. São 3 processos aí para você mandar um áudio e receber um áudio de resposta. O GPT-4o, ele é feito para você mandar o áudio, ele entende o áudio e já responde com áudio. Então é um processo. Ele vai, o áudio para o GPT-4o, interpreta e responde. Essa é a ideia do GPT-4o. Ele não foi lançado 100% assim ainda, beleza? Ele foi lançado só para texto e para entender áudios e transcrever para texto por enquanto. Então, por enquanto, ele não foi lançado para transcrever áudio não, desculpa. Ele foi lançado tanto para texto quanto para imagem, tá? Então ele ainda consegue conversar com você com texto e se você mandar uma imagem, ele entende a imagem. Mas a parte de áudio e a parte de vídeo, ele ainda não foi lançado oficialmente, já tem alguns vídeos demonstrando como é que faz, como é que funciona, mas ainda não foi lançado. Mas a ideia é que eu possa fazer de input tanto um texto, quanto um áudio, quanto um vídeo, quanto uma imagem, e ele vai entender e vai responder do jeito que for necessário. Beleza? Então, se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando aqui que eu vou respondendo, tá? Essa vai ser uma aula mais interativa. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o GPT-4o, pode ir mandando. Qual que são a diferença, então, do GPT-4o e GPT-4 normal em questão de capacidades? É claro, vocês devem já ter visto todos esses vídeos aqui do GPT-4o funcionando, em que ele está conversando ali, a pessoa está conversando com o bot e ele responde com áudio. Então, são demonstrações que a OpenAI fez de como é que funciona o GPT-4o. Mas assim, na prática hoje isso aqui não está publicado. Quando tiver publicado, vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer no dia um vídeo como é que a gente pode utilizar disso. Mas como não está publicado ainda, não tem como a gente usar disso, tá? Então vamos primeiro para qual que é a diferença prática da gente utilizar o GPT-4 e o GPT-4o. Primeiro, a precisão dele é maior do que o GPT-4 anterior, tá? Então tá aqui, o GPT-4 Turbo, que é a versão anterior, tá aqui em laranja, logo ao lado do rosa do GPT-4o. Então você pode ver que em todos os testes que foram feitos de texto, ele se performou melhor. Então ele performou melhor aqui, performou melhor em todos os testes aqui, que são feitos diversos testes para ver se a IA está respondendo bem. E isso ele performou melhor em todos os novos testes que foram feitos, então de áudio também, do Vision também, ele interpretou as coisas bem melhor do que o GPT-4 Turbo. Então ele está bem melhor. Ele é mais barato. A gente também viu isso. O GPT-4o, ele veio... É muito louco a OpenAI, né? Ele faz um negócio melhor, é muito mais legal e é mais barato. Então, o GPT-4 anterior, ele estava custando 2 vezes mais caro do que o GPT-4o agora. Então, o GPT-4o, se a gente vier aqui na parte de pricing... Vamos dar uma olhada aqui no pricing. Se a gente olha o GPT-4, nem está listado mais aqui o GPT-4, né? Aqui, ó, GPT-4 Turbo. $10, deixa eu sair da frente, né? $10 por milhão de tokens e $30 por milhão de tokens de output, ou seja, a média de $20. Hoje o GPT-4o, aqui ó, GPT-4o,
input $5, output $15. Ou seja, antes a média era 20, agora a média é 10, 50% do custo. Mas além dos 50% do custo, eles ainda performaram melhor a contagem de tokens. Ele entende tokens com mais precisão. Então, se a gente entrar aqui no research do GPT-4o, a gente vê a contagem de tokens entre o GPT-4 e o GPT-4o. Aqui no português, que é o mais importante para a gente, mas no inglês também, ele passou de uma frase como essa, falando: olá, meu nome é GPT-4o, sou o novo tipo de modelo de linguagem, é um prazer conhecê-lo. Isso aqui, no GPT-4, gastava 30 tokens. No GPT-4o, gasta 27 tokens, ou seja, 10% a menos. Então, se tivesse lá no Enem, quantos por cento o GPT-4o é mais barato que o GPT-4? 50%? Não. Ele é 55% mais barato, porque além dos 50% mais barato no custo dos tokens, ele ainda gasta 10% a menos de tokens. Então, dos 50%, menos 10% fica 45% do preço, 55% mais barato. Então, é mais do que metade do preço por causa disso também, ok? Então, GPT-4o, melhor, mais rápido, mais barato, não precisa usar o GPT-4 nunca mais, beleza? Porque... E ele é mais rápido também, desculpa, também tem isso. Ele está performando por volta de metade da velocidade também. O dobro da velocidade também. Então, se a requisição do GPT-4 demorasse 20 segundos para completar, no GPT-4o demora 10. Então, vamos lá, todas as coisas. Em relação a conhecimento, a processamento, a entender o que está acontecendo e tudo, janela de contexto, para quem não sabe, janela de contexto é o quanto que a IA sabe. Então, se você está conversando comigo aqui, eu consigo lembrar as últimas 10 frases que a gente trocou. Então, essa janela de contexto da IA é quanto que ela tem ali de contexto para continuar a conversa. É maior do GPT-4 do GPT-4o do que o GPT-4. Então, a janela de contexto é maior, a velocidade mais rápido, 2 vezes mais rápido, o custo 55% mais barato, tokens gasta 10% a menos, tudo mais barato. Então, não tem necessidade saber usar o GPT-4 mais, nem para o texto, nem para interpretar imagens. O Vision do GPT-4, o GPT-4o é mais rápido e melhor para interpretar o Vision também, e mais barato também. Beleza? Agora, entenderam tudo do GPT-4o e a diferença entre o GPT-4o e o GPT-4? Por que você nunca mais vai precisar usar o GPT-4 na vida? Isso desde maio. Mas entenderam? Beleza, sucesso. Também não. Excelente comparação, sucesso. Agora vamos para o mais legal de todos. Novo período da aula aqui. Até ontem, a gente tinha 2 opções de modelos para usar no OpenAI. GPT-4o, se você quisesse mais inteligência e tudo, e GPT 3.5 Turbo. Agora, por que a gente podia usar o GPT 3.5? Porque o GPT 3.5, se a gente comparar os preços, a gente lembra que o GPT-4o é média $10 por milhão de tokens. O GPT 3.5 é $1 a média por milhão de tokens, ou seja, é muito, muito mais barato, 10 vezes mais barato. Então, se você quisesse fazer uma larga escala e tudo, você pode acabar realmente precisando do GPT 3.5 até ontem. Por quê? Lançaram o GPT-4o Turbo. E como eu falei lá um pouco tempo atrás, a OpenAI lança coisa nova, o GPT-4o Turbo não, o GPT-4o Mini. Como eu falei há pouco tempo atrás, a OpenAI lança coisa nova, é melhor e mais barata. Então, lançaram o GPT-4o Turbo. Turbo não, Mini. E qual que é a ideia do GPT-4o Mini? Ele é um modelo menor, tá? Ele tem um custo-benefício menor, mas ele usa todo o poder do GPT-4o. Então, em quesito de velocidade, eu não consegui ver ainda se ele realmente equipara na velocidade do GPT 3.5, porque o GPT 3.5 Turbo é muito rápido, muito, muito rápido, mas em questão de inteligência, de saber resolver problemas, aqueles mesmos testes que são feitos com todas as IAs,
Aqui a gente tem a comparação entre o GPT-4o Mini e o GPT-4o. É claro, né, gente? É claro que o GPT-4o Mini vai ser pior do que o GPT-4o. Mas o importante aqui não é comparar o GPT-4o Mini com o GPT-4o. É comparar o GPT-4o Mini com o GPT 3.5, que é aquilo que a gente estava usando para ser mais barato. Por quê? Porque ele é mais barato que o GPT 3.5. E é melhor. Vamos dar uma olhada. Olha só. Os testes aqui, o GPT-4o Mini, ele está em laranja, é o primeiro da coluna, e o GPT 3.5 está em azul claro, tá? Que está no penúltimo da coluna. E o GPT-4o, se vocês quiserem também ver, é esse rosa no final. Então, a diferença do GPT-4o e do GPT 3.5 sempre foi grande. Vocês podem ver aqui que ela era grande aqui, que era grande em quase todos. Quase todos a diferença grande entre o GPT 3.5 e o GPT-4o. Mas agora, fazendo a comparação entre o GPT-4o Mini e o GPT 3.5, olha a diferença. Nesse primeiro teste aqui, MMLU, não vou entrar em detalhes sobre como é que é feito cada um desses testes, mas basicamente eles testam se a IA delira ou se realmente acerta as respostas, ali baseado nas perguntas que são feitas. A comparação foi de 69 para 82. Ou seja, ali mais ou menos 20% mais inteligente do GPT 3.5 Turbo. E a diferença entre o GPT 3.4o Mini e o GPT-4o ainda não é tão grande, é pequena. Então, pontuou 82 aqui e 88 aqui. Podemos ver aqui, 87 aqui e 90 aqui. Então, ele está pontuando muito bem em relação ao GPT 3.5. E está quase perto ali do GPT-4o, sem ser o Mini. Então, os resultados dele são muito bons. Isso é a primeira vantagem, ele é melhor em textos. Segunda vantagem, ele entende imagens também. E quando sair as novas versões do GPT-4o, que vai entender áudio, que vai responder áudio, que vai responder vídeo, entender vídeo, ele também vai poder entender isso tudo, enquanto o GPT 3.5 não vai poder. Então, é só vantagem. Só vantagem. Eu não sei realmente em relação à velocidade dele, se ele realmente é tão rápido quanto o GPT 3.5. Eu acredito que não. Se você quiser muita agilidade na resposta mesmo, aí talvez você pode continuar no GPT 3.5. Mas se não for isso, realmente GPT 4o Mini vai substituir todas as suas aplicações que você usa o GPT 3.5. Todas. Vamos lá para os custos dele. Vamos lá para o pricing. Pricing dele. GPT 3.5, vamos ver o custo dele médio, como eu falei para vocês, entre 50 centavos e 1,50 por milhão de tokens, dependendo se for input ou output. Ou seja, médio aqui $1 por milhão de tokens. Vamos para o GPT-4o Mini, entre 15 centavos e 60 centavos. Entre 15 e 60 centavos. Vamos abrir a calculadora. Qual que é a média aqui? Qual que é a média? Então lá, 0,6... mais 0,15 dividido por 2, média de 0,37 centavos. Dividido aqui por 1, é claro, né, que ele vai dar menos 1 aqui, ele é 62% mais barato, é mais do que 60% mais barato. 62%. O que significa isso? Se no GPT-4o você gastava $100 para essa quantidade de requisições aqui, no GPT 3.5 você gastaria 10. E no GPT-4o você vai gastar $3. $3. É mais barato do que o GPT 3.5. O GPT-4o Mini você gastaria $3. Então, é muito louco. É muito louco, é muito louco, é muito louco. Assim, eu acho que o Vision ele continua o mesmo preço, tá? Então aqui é 0.01275, 0.01275. Então o Vision, para interpretar imagens, é o mesmo custo do GPT-4. O GPT-4o Mini vai ser o mesmo custo do GPT-4o. Mas a gente já usava o GPT-4o para interpretar imagens porque o GPT 3.5 não interpreta. Então, continua a mesma coisa na imagem. Então, só vantagem usar o GPT-4o Mini em relação ao GPT 3.5. Como vocês podem... Se vocês já me acompanham há mais tempo, vocês sabem que eu uso o GPT 3.5 em quase todos os meus projetos. Porque eu consigo, com um prompt, deixar ele curto e resolver rápido. Todos os meus projetos já passei o comando lá para o Jesus e para o Guilherme da equipe aqui,
que todos os projetos vão ter que ser migrados para o GPT-4o Mini, né? Ele performa melhor que o GPT 3.5 nas functions também. Em tudo, em tudo. Ele entende melhor as functions, ele entende melhor o contexto, ele entende melhor o system. Vocês não sabem, mas assim, tem uma sofrência dentro do GPT 3.5. Você passa um system message para ele, que é uma interpretação para ele utilizar de instructions. Ele muitas vezes ignora. E o GPT-4o Mini, eu tenho esperança, eu não fiz ainda teste suficiente com ele, mas eu tenho esperança que realmente esse problema seja resolvido. Vai ser muito, muito top. Assim, eu queria ver a comparação entre o GPT-4o Mini com o GPT-4 antigo, Turbo. Eu acredito que seja igual. Então, basicamente, uma coisa que eu falava com todo mundo que conversava comigo. Uma hora, o GPT 4 vai ser mais barato do que o GPT 3.5. E essa hora chegou. Por quê? Porque a OpenAI é dessas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos olhar suas perguntas aqui. Tá sem vídeo só pra mim? Não. Tem que reiniciou aí e deu certo. Bom saber. Achei que ele transcrevia a imagem em texto e mandava texto para IA. Não, ele entende a imagem e já responde. Se você tiver um contexto ali de conversa, se você manda a imagem para IA, ele já entende o que você está falando. Então, por exemplo, estou falando sobre quero comprar. Beleza, faz o Pix. E a pessoa manda o comprovante do Pix. A IA não vai responder, isso é um comprovante do Pix, um comprovante de Pix que você pagou 3 não sei o quê. Falar, obrigado por ter pagado. Claro, você vai ter que fazer um prompt bem feito. Igual a gente fez lá do Thiago Fint, né? O Thiago Fint, você mandava foto do seu Outlook para ele e falava se era Mulambo ou se era Outlier. Né? Então você passa o prompt, ele entende. Mais barato. Eu sabia que vinha essa atualização, 30 dias, estava tudo ruim, comprar 3.5. Era isso que eu queria que a OpenAI fizesse, algo melhor e mais barato que o 3.5 Turbo. E mais barato que o GPT-4o. E acaba sendo mais barato que o GPT 3.5. É bizarro mesmo, né? Nicola, vi que ele performa melhor nos functions, né? Se eu fizer o downgrade do GPT-4o para o Mini, será que vai se sentir tanto nas respostas? Eu acho, pelas comparações que eu vi ali, que a diferença não é muito. Mas é pior do que o GPT-4o. Pelo próprio conceito dele. O GPT-4o Mini é o GPT-4o com menos dados. Ou seja, ele é mais leve. Justamente para pratear, eles fizeram ele mais leve. Então, por definição, ele vai ser um pouco pior do que o GPT-4o. Mas pelo que eu vi nos testes aqui, da própria OpenAI, né, ou no Perfume Testes aqui, ele funciona bem. Tá? Quando estará disponível o GPT-4o Mini no NicoChat? Gente, o NicoChat, eu não deixo uma lista que você clica lá e seleciona qual modelo você quer usar. Eu deixo um campo livre. Então, 1 minuto depois que a OpenAI lança um novo modelo, você já pode usar no NicoChat. Já pode usar o NicoChat. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só para tirar essa dúvida aqui, que eu vi que algumas pessoas tiveram essa dúvida. Eu vou entrar aqui dentro do NicoChat para mostrar como é que vocês podem... Voltou, foi mal. Achei que tinha caído no YouTube. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir agora, né? Fala aí, senão eu não sei. Então, né? Beleza. Vamos lá, vamos abrir aqui o modelo da OpenAI, tá? OpenAI. Aqui, esse é o modelo da OpenAI que vocês baixam lá no template do NicoChat, tá? Vamos supor que você quer usar esse modelo. Joga agora com o GPT-4o Turbo. Olha como é que é fácil. Clica aqui. Tanto no Assistant quanto na conclusão de texto. Aqui no modelo, ó, você pode simplesmente colocar aqui. Você pode escrever o que você quiser aqui. Então, todo modelo que a OpenAI lançar, você pode só trocar aqui que vai funcionar. A não ser que, tipo assim, seja uma ultra atualização que muda a versão, muda não sei o que e tal. Mas, assim, modelos novos usando a mesma ideia, é só GPT-4o-mini. Então, erros comuns. A gente coloca espaço, não é espaço, é traço. Quem não coloca nada também está errado. GPT-4o-mini. Coloca dessa forma assim. Vamos testar aqui ao vivo já no NicoChat. Nicola tá com turbo na cabeça. É porque quando lançou a bodega do GPT-4, lançaram o GPT-4o Turbo. Agora lançaram o GPT-4o e eu achei, agora vai lançar o GPT-4o Turbo. Não, o GPT-4o Mini, foi mal. É isso. Opa! Caraca, ó a velocidade de resposta. Não é possível.
Tudo bom? Você tá doido nessa velocidade de resposta? Diferente entre um e outro, não. É tranquila a diferença. Beleza, gente? Conseguiu entender que você nunca mais vai ter que usar o GPT 3.5 Turbo? Ele tá mais rápido, o GPT-4o Mini tá mais rápido que o GPT-4o, mas não tá tão rápido quanto o 3.5 Turbo, mas a diferença é tão baixa que eu dou meu veredito final que nunca mais a gente vai precisar usar o GPT 3.5 Turbo. A gente pode usar ainda na verdade, a gente já tinha, quando saiu o GPT-4o, já não justificava mais usar o GPT-4 Turbo, e agora saindo o GPT-4o Mini, não justifica mais usar o GPT 3.5 Turbo. RIP 3.5. Vou publicar um vídeo no Instagram, vão lá e vejam o vídeo. Vai ser relacionado com isso, então, hoje. Beleza? Então, gente, mais alguma dúvida final sobre esse assunto? Hoje não é live de dúvidas sobre todos os assuntos. Então, sobre o chat GPT. Vocês são demais, viu? Meu Deus do céu. Tchau, gente. Boa noite para todos vocês.